35º dia dos caminhos da evolução. Ao longo dessa caminhada, muitas coisas a gente já parou, olhou, refletiu, e eu tenho certeza absoluta que tu já não é mais a mesma pessoa desde que nós começamos a conversar. Por mais superficiais que as mudanças tenham sido, em algum lugar essas sementinhas foram plantadas dentro de ti e elas já estão germinando. E hoje eu quero te trazer o entendimento da importância da gente reconhecer as mudanças que esse processo nos promove. Porque a nossa mente, ela traz muitas resistências à mudança. Nós temos por natureza o entendimento de que a estabilidade, de que a rotina, de que as coisas fixas, estáticas e estáveis nos oferecem segurança. Só que isso é completamente contra o fluxo da natureza. A natureza é mudança constante. A vida é movimento. E por mais que a gente tenha ciclos que se repetem, eles nunca são os mesmos. Os invernos não são iguais, os verões não são iguais, as fases da lua não mostram sempre o mesmo aspecto de nós mesmos. Então, quando a gente consegue reconhecer que todos esses processos de mudança fazem com que a gente se transforme em camadas, em níveis diferentes, a gente precisa aceitar que nós não somos mais os mesmos. E quando a gente aceita que nós não somos mais os mesmos, nós nos permitimos redescobrir quem somos. Aquela velha história de que, eu sou assim, síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Isso não é uma realidade. Aquela máxima do pau que nasce torto nunca se endireita também não é uma realidade. A realidade é que nós estamos em constante transformação. E cada vez que a gente para fazer qualquer tipo de reflexão, já existe um processo de transformação acontecendo dentro da nossa consciência. Já existe, ainda que pequenos passos, mas já existem esses passos. E quando eu começo a olhar para todo esse movimento de mudança que está acontecendo, como é que eu posso fazer isso? Olhando para quem eu era lá atrás. Há 35 dias atrás, talvez um pouco mais, né? Porque a gente teve vários dias de intervalo. Mas se tu parar e olhar, 35 dias atrás, quem tu era? O que tu estava pensando? O que tu estava desejando? O que tu estava vivendo? Eu, ao longo da minha caminhada, eu vivi muitos processos de transformação. E como eu costumo dizer, tudo aquilo que não é intenso ou profundo não sou eu. Porque eu trago em mim essa energia da intensidade e da profundidade. E esse último ano foi 2024, foi um ano de intensas transformações para mim. Não só de vida, mas transformações internas. Eu sinto que até a forma de caminhar eu modifiquei. Só que a nossa mente continua querendo se comportar dentro de um mesmo padrão. A nossa mente continua querendo agir da mesma maneira, os hábitos sempre iguais, as formas de trabalho sempre iguais, as rotinas sempre do mesmo jeito. É bem desafiador e requer um nível de persistência, de perseverança e de presença da nossa parte para que a gente possa quebrar esse status quo. A gente precisa estar atento aos paradigmas conscienciais que existem na nossa mente que nos impedem de reconhecer tudo que nós já nos transformamos. Porque esse processo de transformação nada mais é que um processo de atualização. Pensa comigo o seguinte, quem tem celular, Android ou iPhone, percebe que eventualmente o celular faz uma atualização do seu sistema. O iPhone faz a atualização do iOS. Nem sempre ele pergunta se ele vai fazer a atualização do iOS. Ele simplesmente vai lá e vai atualizando, assim como outros aplicativos vão sendo atualizados em segundo plano, sem que a gente precise dar consentimento para que isso aconteça. Na nossa mente é exatamente da mesma forma. Conforme a gente vai se conectando com outras formas de pensamento, com outras pessoas, com outras egrégoras, vai assistindo, consumindo coisas que nos fazem viver processos de reflexão, naturalmente o nosso sistema interno de funcionamento já vai se atualizando. A gente já vai vivendo esse processo de mudança.
Só que a gente precisa olhar para ele, para reconhecer. A gente precisa se permitir se redescobrir. Entender que esse processo de mudança é um processo de atualização e melhoria, exatamente da mesma forma que os aplicativos e que os sistemas de celulares. Tanto que quando a gente olha qual é a descrição que vem num aplicativo ou num sistema de celular, ele vem trazendo a descrição de todas as melhorias que estão sendo feitas. Melhorou funcionalidade tal, corrigiu o erro tal, é exatamente do mesmo jeito dentro de nós. Então, todo o processo de mudança traz melhoria e atualização. Só na gente entender isso e aceitar isso, a gente já larga pelo caminho metade das resistências em ser diferente, em se permitir mudar. E aí a gente já coloca a nossa mente num nível de defensividade muito mais baixo. Porque a nossa mente ela foi criada, educada para ser resistente a mudanças. Porque as mudanças, via de regra, fazem com que a gente se sinta na perda do controle. Só que isso não é uma realidade. A grande realidade é que nós, quando estamos conscientes, nós estamos sempre no controle. No controle não é exatamente a palavra, mas nós estamos atentos e perceptivos a tudo que está acontecendo. Porque controle, de fato, nós não temos sobre nada. E a gente já conversou sobre isso. O que nós temos controle de fato na vida? A gente não sabe se vai chover, se o tempo vai virar, se o nosso coração vai bater mais acelerado, menos acelerado. A gente não tem controle de absolutamente nada. A gente não tem controle nem das nossas emoções, a gente não sabe por que a gente se apaixona por alguém. A gente não consegue descrever as nossas emoções. Então, é uma ilusão essa necessidade de controle, porque essa necessidade de controle ela foi construída culturalmente em função de um padrão social muito antigo de escassez e de insegurança de vida, que hoje, atualmente, nós não vivemos, mas esse padrão mental continua incutido dentro de cada um de nós. Eu não preciso mais correr dos leões na savana. Eu não preciso mais fugir dos predadores e me colocar dentro da caverna. Eu não estou mais vivendo um período de guerra em que uma bomba pode cair em um pátio da minha casa a qualquer momento. Eu não estou mais vivendo um período de guerra em que eu não vou ter suprimentos para sobreviver. Em que eu vou ter que fugir da minha terra no navio para ir para um lugar para tentar construir uma família e uma vida nova. Conseguem perceber como todas essas sensações de insegurança e necessidade de controle foram construídas a partir de dados históricos, de situações sociais que não fazem mais parte da nossa realidade? Só que isso continua aqui, gravado dentro do nosso cérebro. Então, qualquer situação de mudança, naturalmente a mente vai dizer não, porque está associando aquilo a uma situação de perda de controle. Se a gente consegue fazer essa analogia, a gente consegue virar esse jogo. A gente consegue entender que tudo são atualizações. Atualizações para a nossa melhoria. E aí a gente acolhe aquilo com muito mais graciosidade, com muito mais alegria, com gratidão. Todo mundo fica feliz quando o sistema atualiza porque sabe que tem um monte de erros que estão sendo corrigidos, porque sabe que tem novas funcionalidades que vão aparecer. Então, que a gente possa desfrutar desse caminho do autoconhecimento olhando por esse viés, entendendo que nós estamos vivendo processos de atualização, de melhoria, corrigindo erros e trazendo novas funcionalidades, para que a gente consiga olhar para essa caminhada sem dor, sem sofrimento, sem apego, sem resistência, mas que a gente possa desfrutar disso tudo. Qual será a nova atualização que eu vou receber? Qual será a nova funcionalidade que eu vou desenvolver? Como é essa nova consciência que eu estou formando, gerando dentro de mim? Quando a gente consegue reconhecer todas essas mudanças, a gente se apropria das nossas novas funcionalidades. A gente se apropria dos nossos novos superpoderes. É como se quando a gente muda de fase num jogo de videogame, a gente adquire novos superpoderes. Então a gente vai se apropriando disso e aí, quando a gente se apropria dessas novas ferramentas internas, a gente sabe qual é o momento de utilizá-las e isso traz uma sensação de autoconfiança,
traz uma sensação de alegria e é maravilhoso. Pensa comigo, não é maravilhoso saber que tu está em constante melhoria? Não é maravilhoso saber que tu está em constante processo de atualização? Ou seja, a gente não fica obsoleto nunca. Olha como é lindo isso. E isso é a escola da vida. Isso é o processo evolutivo do ser humano. Isso é o fruto da caminhada do autoconhecimento. Agora eu te pergunto, quantas vezes tu já foi resistente à mudança? Quantas vezes tu já foi resistente ao novo? Consegue perceber como é bom a partir de agora olhar para todas essas transformações sem apego e entender que tudo são processos de atualização e desenvolvimento de novas funcionalidades? Faz um comparativo. Qual é o celular que tu tinha 10 anos atrás? Lá atrás, quando tu comprava um novo, tu era resistente ao novo, não era? Era resistente a todos os novos comandos, as novas funcionalidades, porque tu tinha que aprender a lidar com essas novas funcionalidades. E isso é uma resistência da mente, sair da zona de conforto. Agora eu te pergunto, diante de todas essas resistências, olha para o telefone que tu tem hoje. Tu voltaria a ter aquele de 10 anos atrás, completamente desatualizado? Consegue entender essa analogia? Do quanto a gente coloca uma resistência interna a algo porque a gente não quer quebrar o status quo, porque a gente não quer aprender sobre aquilo, e depois que a gente aprende, a gente fica maravilhado e reconhece o quanto aquilo foi positivo? É exatamente da mesma maneira com o caminho do autoconhecimento, com o caminho da evolução. A gente precisa entender que a gente está sendo atualizado para que a gente possa baixar essas barreiras e se permitir aprender sobre nós mesmos. Pensa nisso.